Hoje vai ser um resumão dos aspectos olfativos do vinho. O que é importante, no primeiro momento, saber a temperatura de servir o vinho. Isso, em geral, tem no rótulo. Se não tiver, é importante buscar na internet qual a temperatura ideal de um vinho branco, né, de determinada uva, ou do vinho tinto, porque isso faz toda a diferença na volatilidade, né, desse vinho e dos aspectos que vão ser desprendidos, que são os aromas que nós vamos ter que sentir na taça. Então isso é muito importante. Então, quem não assistiu o outro vídeo fala dos aspectos visuais. Então, o último passo da técnica é exatamente agitar o vinho na taça, que isso a gente vai olhar as lágrimas, então quem puder olhar isso, e é a hora que desprende, né, esses aromas com mais intensidade, e a gente aproveita para fazer essa análise sensorial aromática. O que é importante? Então, temperatura do vinho é essencial sabermos. Teoricamente, a classificação de aromas, ela se dá em 3 níveis, né? 3 classificações, que são os aromas primários, os secundários e os terciários. Os primários são aqueles mais relacionados à uva, né, propriamente dita. Os que são originados da própria uva. Os secundários são aqueles originados mais do processo fermentativo e do contato, né, do vinho com o carvalho, né, com a madeira, quando isso ocorre. E os terciários, também chamados de bouquet, são aqueles aromas mais complexos que se dão com o próprio envelhecimento na garrafa. Então a gente pensa que tem esses 3 níveis, né, de aromas. E aí também tem a literatura, né, dos vinhos, traz alguns aspectos de classificação em relação por exemplo, se o vinho tem aspectos mais florais, e aí, lógico, dentro dos florais, o que é? Violeta, rosa, jasmim. Tem também a classificação dos aromas frutados, então tem as frutas amarelas, de tangerina, melão, maracujá, pêssego, e também tem as frutas vermelhas, cereja, cassis. Então a gente tem um repertório grande dessas frutas. Tem também de especiarias, pimenta, cravo, canela, alcaçuz, noz moscada. Animais, pode ser couro, né? A gente pode identificar o cheiro de couro, de carne, de caça. Então isso tudo também pode vir pelo molhado. Os vegetais, então nós temos cogumelo, às vezes cana-de-açúcar, chá, fumo, né? Tudo isso pode vir com alguns vinhos. Nós temos também alguns que chamam da classe de minerais, então, por exemplo, pedra de isqueiro, ou vulcânicos. Tem uma classe que também é chamada de mais balsâmico, então que tem um pouco de eucalipto, ou pode lembrar baunilha. Os químicos, então, por exemplo, removedor de esmalte, às vezes vem um odor, né, que lembra o removedor de esmalte. Odores de fermentação, por exemplo, fermento de pão, isso tudo pode vir nos odores do vinho. Tostados, alcatrão, chocolate, mel, charuto. Tem alguns que falam de grama molhada, né, aquelas folhas que estão em decomposição, molhadas, que tem esse aroma. Bom, o repertório é muito amplo, muito amplo. O importante é a gente lembrar que, mais do que a gente ficar preso ao que está escrito, né, em manuais de vinho, é a gente começar a exercitar na vida real, a sentir os cheiros. Seja indo no mercado, seja indo numa feira, sentindo o cheiro de especiaria, sentindo o cheiro num jardim, né? Sentindo o cheiro das folhas, das plantas, das flores. Isso tudo vai aumentar o nosso repertório olfativo
e é o que vai despertar na hora que a gente for sentir um aroma do vinho. Então isso é muito interessante. Na ABS, na Associação Brasileira de Sommelier, que é onde fiz o curso muito tempo atrás, eles falam que nesses aromas são importantes a gente pensar na intensidade também e na persistência. Isso não quer dizer que um vinho que tem uma forte intensidade, na hora que a gente sente o aroma, é o melhor vinho. Às vezes um mais sutil pode ser mais delicado e pode ser um vinho mais glamuroso, né, do que outros. Então a intensidade e a persistência do aroma, aquele que fica mais tempo, não quer dizer, não é um reflexo de ser o melhor vinho. Tá? Então isso também é importante a gente saber. Eu acho que é isso, um resumão dos aspectos olfativos, e espero que vocês treinem, porque isso a gente só aumenta o repertório se a gente tomar bastante vinho e a gente exercitar todos os passos, né? Sejam eles os aspectos visuais do vinho, que a gente já falou no outro vídeo, e dos aspectos olfativos, e o melhor de tudo, que são os aspectos gustativos, que seria no próximo vídeo. Saúde!